Quem aqui está faminto? Quem aqui está com fome de Deus? Amém? Em nome de Jesus, fique de pé. Gostaria de que nós pudéssemos ter um tempinho ainda de adoração. Ah, Senhor Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei, declare. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Ah, Jesus. Nessa noite, Senhor, ó Deus, nós tanto queremos estar mais prontos e preparados, Senhor, ó Deus, para Ti, para ser morada do Senhor, para aguardar a Sua volta, para apressar a Sua volta. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos ir nos tornando a igreja que o Senhor sonha. Senhor, nós queremos ir nos tornando, Senhor, uma igreja madura, Senhor, ó Deus, pronta para o Seu noivo. Oh Deus, vem, fala conosco nessa noite, continua falando conosco, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos trazer para hoje, Senhor, a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa fome, Senhor, oh Deus, para que o Senhor possa nos saciar. Oh Deus, nós te pedimos, na autoridade do nome de Jesus, fala conosco, Senhor, de uma forma como o Senhor ainda não falou, Senhor. Nós te pedimos isso na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. Ah, você pode se assentar onde você está. Queria dar boa noite para você que está em casa, nos assistindo, participando. Assistindo não, né, gente? Assistir, a gente assiste programa de televisão, vamos combinar, né? Aqui nós estamos participando. Nós estamos num momento de louvor, de adoração, prestando culto ao nosso Deus, amém? Em nome de Jesus, amém, aleluia. Nós estamos aí numa campanha. Quem sabe aqui o nome da campanha que a gente está? Gente, vamos um pouquinho mais de energia. Hã? A igreja aqui? A igreja que Deus sonha. Né? Nós já tivemos essa campanha ano passado
e nós estamos novamente falando sobre a igreja que Deus sonha. Qual é a igreja que Deus sonha? E eu queria falar para vocês hoje, pelo ponto de vista, né, nesse momento, queria dizer, foi dito tantas coisas, mas eu quero falar do ponto de vista que a igreja que Deus sonha é a que coloca Deus em primeiro lugar. A igreja que Deus sonha é aquela que o coloca em primeiro lugar. E comecei perguntando para vocês, hoje eu li um versículo maravilhoso, Mateus 5,6. Mateus 5,6 diz assim: feliz as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará, fala comigo assim, completamente satisfeita. Felizes aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Deus as deixará completamente satisfeitas. Esse completamente satisfeito é maravilhoso. E para a gente estar completamente satisfeitos, nós precisamos aumentar a nossa fome e a nossa sede de Deus, amém? A minha oração nesses dias tem sido: Senhor, em nome de Jesus, aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede. Que nós tenhamos um coração faminto por aquilo que o Senhor pensa, por aquilo que o Senhor valoriza, por aquilo que o Senhor deseja. Que nós tenhamos um olhar interessados no Senhor. Quantos aqui, uma pergunta que eu quero fazer, quantos aqui estão interessados em conhecer uma igreja que Deus sonha? Uma igreja que Deus sonha. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi: a igreja que Deus sonha é uma igreja que se interessa por Ele. É uma igreja que se interessa por Ele, que dá importância àquilo que Ele dá, que olha para aquilo que Ele olha. É uma igreja que vai aprender a olhar, a observar Deus, e aí vai passar a valorizar aquilo que Ele valoriza. Essa é uma igreja que Deus sonha. Essa é a igreja, eu e você somos essa igreja. E como é que nós vamos aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza? Como é que nós vamos aprender isso? Lá em João 5,19, Jesus, ele fala assim: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão aquilo que Ele vir o Pai fazer. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Vou repetir para vocês. Jesus só fez aquilo que Ele viu o Pai fazer. Ele viu, Jesus só fez o que Ele viu o Pai fazer. Porque Ele prestou atenção no que o Pai dele estava fazendo. Os olhos dele, o coração dele estava conectado com o Pai. Ele queria aprender a vontade do Pai. Jesus não passou o tempo dele na terra preocupado com o próprio umbigo. Ele não passou o tempo na terra preocupado com as suas próprias necessidades, dizendo para Deus: Deus, olha a minha necessidade, Deus, cura, Deus, faz milagre, Deus, olha essa minha situação aqui. Não, Deus é Pai e Ele vai nos dar isso também. Mas Jesus não passou o tempo na terra, Ele passou aqui prestando atenção nos movimentos do Pai. Ele passou o tempo na terra aqui prestando atenção no que Deus fazia. Um evangelho voltado para Deus, e não um evangelho voltado para as minhas próprias necessidades. Essa é uma igreja que Deus sonha, uma igreja que tem interesse por Ele. Amém? Uma igreja que, como Maria, irmã de Marta, se sentou aos pés de Jesus várias vezes para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Uma igreja que se senta na presença de Jesus, que entra para o seu quarto, que ora, que busca. Eu falei no Start a semana passada, um versículo que é o meu versículo do ano, então, assim, eu vou repetir ele, porque ele está tão vivo dentro de mim que não tem como não falar dele.
Lá em Salmo 27, Davi fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor e contemplar a sua formosura e aprender a discernir a vontade de Deus no seu templo. Contemplar a sua formosura. Contemplar a formosura de Jesus fala de nós colocarmos os nossos olhos nele. Colocar, né, é aquilo que nós vamos estar constantemente buscando a face dele, a presença dele, quem ele é e não apenas aquilo que ele faz. E um dos caminhos que nós temos para isso, para nós contemplarmos a presença de Jesus, é o que nós vimos aqui sábado passado no Start, Job. Quem sabe o que é Job? Não é em inglês, não. O que é Eliette? Eliette está aqui. Job, jejum. Vamos lá, igreja, vamos repetir. Jejum, oração e Bíblia. Através das disciplinas espirituais, são as disciplinas espirituais que nós precisamos realizar, desenvolver no nosso dia a dia. E eu achei interessante, né? Não posso perder essa oportunidade, que a pastora Lucimar, ela me contou, pastora, a pastora Lucimar pregou aqui no Start sábado passado, e na palavra dela estava um momento desse, estava a necessidade, a importância do Job, jejum, oração e Bíblia. E aí, ela me contou depois, ali ela falou: pastora, sabe quem que me inspirou o Job da minha palavra? Foi a Rafaela, a filha dela, Rafaela, Rafa. E aí ela me contou que a Lucimar estava lá, a pastora Lucimar estava em casa, e ela estava lá conversando com alguém, acertando o valor de um job. E ela estava falando em inglês, né? A Lucimar estava lá falando com a cliente dela lá, mas o job vale tanto, olha, o valor do job é esse. Aí a Rafaela chega para ela e fala: mãe, que história é essa que você está cobrando pelo job? Job a gente não cobra. Aí a Lucimar falou: como assim, filha? Ela falou: eu aprendi lá no Arena Kids que Job é jejum, oração e Bíblia. Amém? 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 Em nome de Jesus, nossas crianças estão aprendendo aqui na casa de Deus valores profundos, disciplinas espirituais. Amém? Em nome de Jesus, inclusive, queridos, quero aproveitar, vou fazer um parêntese, nós teremos nossa oficina de férias. Você que está em casa, ou você que está aqui, nossa oficina de férias será dia 12 de março, sábado. Então, para crianças de 5 a 12 anos de idade, faça a sua inscrição, a sua não, do seu filho dessa idade. Nós vamos estar aqui empolgados, animados, toda a equipe do Arena Kids. Amém? Tem algum voluntário do Arena Kids aqui? Faz algum barulho aí, gente. Ué, que isso, né? Afinal de contas. Então, meus queridos, voltando aqui, continuando, nós vamos contemplar Jesus através do Job, do nosso jejum, da nossa oração. Efésios 2:20 fala assim, que nós somos membros da família de Deus, e nós precisamos edificar sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E quando o que isso significa? Quando a gente começa a olhar os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, quando a gente começa a estudar, a ler a Bíblia, a ver como os apóstolos, como os profetas viveram, a vida deles era toda regada de oração. A vida deles era toda regada de busca da presença de Deus. A vida deles era toda fundamentada numa entrega, numa renúncia por amor a Deus. O fundamento, nós precisamos construir a nossa vida em cima desse fundamento. O fundamento de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, na palavra de Deus, no tempo que nós passamos na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus quer revelar coisas grandes e ocultas para nós. Ele está ansioso para isso. Ele está desejoso de trazer revelações frescas para você. Não é só para mim, para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, para o seu líder, é para você. Deus quer a sua atenção. Ele está doido para falar para você. Ele está doido para revelar os planos dele, a vontade dele para a sua vida.
Eu acho fantástico isso. Quando eu comecei a namorar o Erle, isso já tem muito tempo, já vai muito tempo, mas eu me lembro ainda dessa sensação, né? Porque quando a gente namora, a gente não esquece a sensação, né, gente? A sensação fica na gente. E eu me lembro que quando eu comecei a namorar o Erle, eu morria de vontade de contar minhas coisas para ele, quem eu era, minha história, minha família, e tinha umas coisas que eu não queria contar, não. Eu estava esperando ter mais intimidade para contar. Alguém já passou por isso aí? Só lá em Goianésia que é assim. Né? Você espera assim, ter um pouco mais de intimidade para contar algumas coisas assim que você julga que, não sei se ele vai gostar disso. Mas à medida, né? Primeira coisa, né? O melhor quando a gente está namorando, conhecendo alguém, é saber que essa pessoa se interessa pela gente. Vocês concordam comigo? Porque se ela não interessa, é muito frustrante, decepcionante, né? Mas você, além de querer contar, quer que o outro tenha expectativa a seu respeito. E à medida que o nosso relacionamento, meu e do Erle, foi criando intimidade, foi deixando de ser superficial, eu pude contar para ele algumas intimidades, alguns segredos que estavam dentro de mim, e eu também pude ouvir dele. Deus anseia por uma igreja, por uma noiva que está interessada nos segredos que Ele tem para contar. Deus está desejoso de que nós sejamos uma igreja interessada nos planos dEle, na vontade dEle, naquilo que Ele planejou e pensou para nós, queridos. Que nós tenhamos esse desejo, essa vontade, esse interesse. Eu descobri essa semana um versículo que eu estou afeiçoada a ele. Eu estou assim, ele vem toda hora no meu coração. É lá em 1 Coríntios 2,10, ele fala assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. Deus revelou o seu segredo, porque o Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo revela os segredos de Deus para nós. O Espírito Santo está querendo revelar os segredos de Deus para nós, para esse tempo que nós estamos vivendo, para esse tempo difícil, estranho que nós estamos vivendo. Quando Pedro chega para Jesus e ele fala assim, Jesus chega para Pedro e fala assim, Jesus afirma para Pedro: abençoado és tu, filho de Jonas. Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, está lá em Mateus 16:17, porque não foi nem sangue e não foi carne que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Pai que estás nos céus. A revelação que Pedro teve foi uma revelação que veio do Pai. E todos os outros discípulos poderiam ter tido a mesma revelação que ele teve. Mas só Pedro teve aquela revelação. Só Pedro teve, porque Pedro estava interessado em Jesus. Pedro estava desejoso de ouvir Jesus. Pedro estava fascinado por Jesus. Imagina, gente, Pedro devia estar olhando aquele homem poderoso que curava enfermo. Ele estava vendo aquele homem que ressuscitava mortos, aquele homem que ordenava sobre as tempestades que elas parassem, as tempestades paravam. Olha que Deus maravilhoso, que poderoso. A transcendência de Deus, o poderoso Deus, todo-poderoso, poderoso, né? De Jacó, como diz no Antigo Testamento. Mas ele estava tão fascinado, porque ao mesmo tempo, ele era aquele homem, Jesus era aquele homem que andava com eles, era aquele homem que se preocupava com a dor de cabeça da sogra dele. Ele estava fascinado porque Jesus era aquele homem que ia para a casa dos amigos, lá em Betânia, sentava e ficava conversando com os amigos e comendo. Ele estava fascinado com essa grandeza, com esse Deus todo-poderoso, mas ao mesmo tempo tão pessoal. Lembrando que ele não sabia que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Ele estava fascinado. E porque ele estava fascinado, ele teve condições de ter revelações de Deus naquele momento.
Ele não teve a revelação porque ele era mais falante, porque ele era todo cheio de atitude, porque ele era melhor do que os outros. A única coisa que traz isso para ele, que traz essa revelação, é o lugar que ele se coloca de olhar para Jesus, de estar interessado por Jesus, de querer conhecer, saber quem é esse homem. Era intrigante. Vocês imaginam, gente? Conviver com Jesus, a gente lê a Bíblia, a gente já sabe o final da história, mas em tempo real, a história estava acontecendo. Ninguém sabia que Jesus era de fato o Filho de Deus. Olhava, que coisa intrigante esse homem. E quanto mais Pedro olhava para aquele homem, mais ele se apaixonava por Jesus. Porque Jesus é apaixonante. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que a gente possa, a igreja que Deus sonha, é uma igreja que está constantemente na presença dEle. Uma coisa eu peço e buscarei, que eu possa contemplar a Tua formosura todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Segundo ponto, da igreja que Deus sonha. Eu tenho falado nisso, eu não vou perder a oportunidade de repetir. A igreja que Deus sonha é uma igreja que entende que o ama em primeiro lugar. É uma igreja que entende que nasceu para amar Jesus. Você não nasceu para servir a Deus, você nasceu para amar Jesus. E porque você ama Jesus, você o serve. Nós nascemos, é o nosso propósito de vida, amar a Deus, conhecer Jesus, e a partir daí nós vamos ter para transbordar, e a partir daí nós vamos realizar a missão aqui na terra, não por obrigação, não porque eu tenho, mas porque eu amo. Uma igreja que ama, e que sabe que nasceu para amar Jesus. Deus sonha com uma igreja dessa, meu querido e minha querida. Uma igreja que sabe que nasceu para amar Jesus. E aqui eu queria um último ponto que eu queria trazer para vocês aqui. Uma igreja que Deus sonha é uma igreja que o coloca em primeiro lugar. É o princípio das primícias. E parece tão bobo a gente ensinar sobre o princípio das primícias. Porque o princípio das primícias ele está muito ligado aos dízimos e ofertas. E deixa eu dizer, isso é um erro da igreja. O princípio das primícias não está ligado apenas aos dízimos e às ofertas. O princípio das primícias diz que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Não só na nossa vida financeira, mas em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Vocês estão aí ou não? Eu estava lendo o livro Uma Vida Mais Que Abençoada. Quantos aqui estão lendo esse livro? A igreja está convocando. Deixa eu ver de novo. Quem está lendo aqui? Parece que é só 1 ou 2 ou 3. Que estranho. É um livro que nós temos estudado no nosso discipulado. Isso total, assim, dos pastores, de todos os discipulados. Se o seu discipulado ainda não está estudando, provavelmente vai estudar. Assim a gente espera, Então, a igreja que Deus sonha é uma igreja que que pratica o princípio das primícias. E parece assim, como eu falei, parece que eu estou falando uma coisa tão óbvia. Mas eu penso que nós precisamos realinhar aquilo que é fundamento para a gente poder para nós podermos, como igreja, sermos sustentados durante os tempos difíceis. A gente precisa realinhar a rota. Eu queria ler com vocês, coloca lá para mim, por favor, Hugo, Gênesis 2, 16 e 17. Então, esse livro, Uma Vida Mais Que Abençoada, ele fala muito assim, o autor ele fala muito assim, que nós vivemos muito na tirania da urgência.
A gente fica correndo atrás de apagar conflitos, a gente fica atrás das crises, de resolver problemas, e por a gente ficar atrás de tudo isso, muitas vezes nós não colocamos Deus em primeiro lugar. A gente fala isso, a gente começa o ano falando, Senhor, me ensina a buscar a Deus em primeiro lugar. A gente escolhe esse versículo, põe no livro dos sonhos, põe na parede dos sonhos, e depois, de repente, passou-se o ano e a gente não colocou Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque foi surgindo um tanto de coisas, um tanto de urgências, de crises, de necessidades, que Deus realmente não ficou em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas eu queria ler, igreja, eu queria que vocês lessem com o coração, que vocês entendessem o princípio das primícias, que vocês se abrissem para entrar num nível mais profundo, para terem um outro nível de revelação. Eu comentei isso com a Bispa Ana, eu falei, Bispa, quando eu comecei a ler esse livro, ele tem fundamentos tão básicos, e eu vou dizer para vocês que agora, lendo, depois de não sei quantos anos de convertida, eles chegaram para mim de outra forma, eles chegaram para mim de tal forma que me deixou constrangida de pensar que eu não entendi isso antes. Como que eu não entendi isso antes? Como que eu não enxerguei isso antes? Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trazer algo novo para você, mesmo que você já conheça o princípio, mas que a palavra possa se fazer viva no seu coração hoje e te levar em um outro nível de conhecimento de Deus e daquilo que Ele quer para você, amém? Você recebe isso? Amém, em nome de Jesus. E aí ele vem falando sobre o princípio das primícias. Gênesis 2, 16, 17. Começa lá, e o Senhor Deus ordenou ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza você vai morrer. Deus aqui estava falando para Adão, estava falando para Eva, olha, vocês podem desfrutar de tudo que existe nesse jardim, menos disso aqui. E Adão e Eva fez justamente o contrário, desfrutou daquilo. E ele vem colocando que exatamente eles podiam tocar em tudo, menos naquilo. Quando eles desobedecem a Deus, eles tiram Deus do primeiro lugar. Eles tiram a vontade de Deus do primeiro lugar das suas vidas. Quando eles desobedecem, o princípio das primícias é quebrado. Mais adiante ele vem em Êxodo 23, ele fala assim, Deus fala, o povo está lá no Sinai, está no Sinai, Moisés vai subir para ter um encontro com Deus, e o povo está lá, e o que Deus fala para ele? Ele coloca em Êxodo 23, fala para o povo lá de Israel, vocês não terão outros deuses além de mim. Vocês não farão para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não terás nenhum outro Deus, não terás nenhum outro ídolo. A questão é que muitos de nós, a gente pensa que tudo isso aqui é para o Antigo Testamento, que isso é muito voltado para o povo de Israel, aquele povo teimoso que não sabia obedecer a Deus. Mas a gente vê lá em 1 João 5,21, aliás, 1 João 5,21, aqui no Novo Testamento, Deus fala assim, João fala assim para a gente, olha, ele termina o livro dizendo assim, guardai-vos dos ídolos. E o autor do livro, ele vem falando justamente isso, tudo que você coloca no lugar de Deus, você faz dele um ídolo. Tudo que rouba mais a sua atenção, tudo que você presta mais atenção, tudo que você está muito mais conectado, isso está ocupando o primeiro lugar na sua vida, e esse lugar não são dessas coisas, esse primeiro lugar é de Deus. Quando eu coloco o meu trabalho, quando eu coloco os meus filhos, o meu namorado, o meu casamento, o meu hobby, o meu corpo, nesse primeiro lugar, eu estou quebrando o princípio das primícias. Pesado isso, eu sei que é, mas é isso. Tudo aquilo que tem mais a minha atenção do que Deus está no primeiro lugar e está tirando Deus desse lugar.
Essa palavra não é para trazer condenação, querido, não. Essa palavra é para que você possa pedir o Espírito Santo para te dirigir e falar: Senhor, eu realmente quero viver com o Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu não quero viver enganada, só dizendo: Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado. Mas eu quero viver isso. A igreja que Deus sonha é a igreja que coloca Ele em primeiro lugar. Que Deus possa encontrar essa noiva. E vou dizer para vocês: Maranata, vem Jesus. Mas Jesus virá para encontrar uma noiva madura. Uma noiva que consegue colocá-lo em primeiro lugar. Quando eu namorava com ele, eu punha ele em primeiro lugar, né? Acho que naquele momento até em primeiro lugar antes de Deus. Mas eu queria estar com Ele. Que nós possamos ter esse desejo por Deus, pela presença dEle. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. É o que João termina, primeiro, é Novo Testamento, não é Antigo Testamento. E eu vou ler essa parte aqui. Como é que você pode saber se você está colocando Deus em primeiro lugar em sua vida? Ou se em vez disso você está adorando um falso Deus ou um ídolo? Como é que você pode saber? Aí ele vem aqui falando, eu vou ler porque está mais fácil de ler do que de explicar. Ele fala assim: vocês estão sentados? Você em casa está sentado? O que você adora é tudo aquilo que te dá a sensação de segurança. Hã? Não tenho. Eu estou falando do livro, que o autor vem colocando. O que você adora é tudo aquilo que te dá a sensação de segurança. O que você adora é para onde você corre em tempos de crise. É aquilo para o qual você tem maior tendência a dedicar o seu tempo de atenção. Aquilo que você busca em primeiro lugar é aquilo que você adora. Em nome de Jesus, queridos, ensine a gente aprender sobre o princípio das primícias. Vai nos levar a ter um novo nível de comunhão com Deus. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que quando nós pensamos assim: eu me converti, e o meu pai é o dono de todas as coisas, é o criador de todas as coisas, então eu tenho um pai mais rico do mundo, então eu posso ter todas as coisas, e isso é verdade. Agora, a vida bem-sucedida com Deus, ela precisa ser realinhada nos nossos dias atuais. A gente acha muito que a vida bem-sucedida é a vida próspera, com tudo arrumadinho, com você. Tenho dinheiro para viajar, para comprar, para isso, para aquilo. E é uma maravilha, que venha, amém, igreja? Amém. Vocês falaram amém mais animada agora do que para a outra, hein? Eu percebi isso. É uma igreja, é isso, a gente quer isso, sim, Deus dá, porque Ele é um Pai bondoso, maravilhoso, mas vamos realinhar. Sabe por quê? Uma vida bem-sucedida é uma vida que agrada a Deus. Essa é uma vida bem-sucedida. Essa é uma vida bem-sucedida. Esse tem que ser o nosso fundamento, uma vida que agrada a Deus. E aí sim, tudo mais nos será acrescentado. Mas uma vida que agrada a Deus. E aprender e trabalhar para realizar o princípio das primícias é o caminho para a gente ter essa vida bem-sucedida. É o caminho para a gente ter uma vida que agrada a Deus. É uma chave que precisa virar. O primeiro pertence a Ele. Êxodo 13, 2. Olha esse versículo.
Santifica-me, Deus está falando para o povo. Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. É meu. O primeiro é meu. Aquele que criou todas as coisas, ele está dizendo isso. O primeiro lugar é meu. O primeiro lugar na sua vida é meu. É meu. E por que ele quer isso? Porque ele é um Deus egocêntrico? Porque ele é um Deus mimado? Porque ele é um Deus controlador, manipulador? Não, ele quer isso porque ele sabe que quando ele ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas, nós estaremos no melhor lugar da terra, do mundo, do universo. Porque quando nós estamos nesse lugar, as coisas não vão nos machucar, nós não seremos feridos. Eu comprei um tênis novo, e comprar tênis para mim não é a coisa mais fácil, porque meu pé é grande para caramba. Então, eu tenho que comprar tênis de homem, né? E os tênis de homens, as cores, vocês já viram, né? São cores mais de homens, né? Quer dizer, vou parar de falar isso, vou falar outra coisa. Mas, e aí, eu gostei tanto do tênis, eu fiquei super feliz. Ai, finalmente, consegui um tênis que ficou bacana no meu pé e tal. E eu estou morrendo de ciúme do tênis. Cara, eu olhei essa semana, ele estava sujinho. Eu falei, não, vou limpar. Não sei nem se eu vou fazer uma corrida longa com ele, porque ele vai voltar muito sujo. Mas eu estou toda cheia de dedos com o tal do tênis. Por quê? Porque eu me apeguei a ele, porque ele é importante para mim, eu quero cuidar bem dele. Deus quer cuidar bem da sua noiva. Jesus quer cuidar bem de nós. Ele não quer que a gente se machuque, que a gente se suje. Por isso, Ele quer que a gente viva dando a Ele o primeiro lugar. Esse é o nosso lugar de proteção. Esse é o nosso lugar de descanso. Então, meus queridos, eu queria chamar aqui a equipe de louvor, nossa equipe querida. Eu li esse versículo no Start e eu vou ler novamente. 2 Crônicas 31, 21 diz assim: em tudo o que Ezequias, que era o rei, empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos do Senhor, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Em tudo o que ele fez, ele buscou o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. E no final ele fala assim, e por isso ele prosperou. Porque ele buscou ao Senhor de todo o coração, ele ganhou as duas coisas. Ele buscou, ele ganhou a presença de Deus, ele agradou ao Senhor e ele prosperou. O livro Somos Todos Sacerdotes, ele diz assim: Ezequias buscou diligentemente a Deus como objeto do seu amor. E Deus não apenas se revelou a Ezequias, mas o fez prosperar. O rei buscou a Deus e não a prosperidade. E o resultado foi que ele encontrou as duas coisas. Ele encontrou o Deus da prosperidade, ele encontrou a prosperidade. E aí ele fecha assim: Deus mudou ou fomos nós? Deus não muda. Deus não muda. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu queria perguntar para você o que você tem colocado na frente de Deus. Alguns aqui sabem que tem colocado coisas na frente de Deus. E eu vou dizer para vocês que isso é um trabalho de todos os dias, checar o nosso coração. E muitas vezes a gente vai chegar à conclusão: poxa, eu estou colocando outras coisas na frente de Deus, em primeiro lugar, eu estou tirando esse lugar de Deus.
Mas o que nós temos que fazer quando a gente chega a essa conclusão? A gente precisa simplesmente de dizer: Senhor, eu me arrependo e eu quero colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Eu não estou sabendo como, mas eu quero. E como Deus olha o nosso coração, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos ajudando. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sacrifica o teu único filho. Abraão entregou Isaac para o Senhor. E eu queria dizer para vocês que quando Abraão entregou Isaac para Deus e Deus liberou Isaac daquele sacrifício, Deus não fez isso apenas para ele saber o quanto Abraão o amava, mas Ele fez isso para que Abraão mesmo soubesse o quanto ele amava a Deus. Em nome de Jesus, querido, nós temos que ter consciência do nosso nível de amor por Deus. Se realmente Ele tem estado no primeiro lugar das nossas vidas, ou se nós temos vivido de uma falsa imaginação, uma falsa ideia, uma maquiagem. Oh Deus, em nome de Jesus. Hugo, por favor, querido, aumenta o meu retorno, que eu não estou conseguindo ouvir minha voz aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, Deus, ser uma igreja que o Senhor sonha. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, ser uma igreja que coloca o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós queremos ser uma igreja apaixonada pelo Senhor, que contempla a Tua formosura, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos nessa noite. E eu queria convidar você, meu querido, eu queria fazer 2 convites para você. O primeiro convite é você que quer mais fome de Deus, mais sede de Deus. É você que quer aprender a contemplar Deus. É você que não está satisfeito com o nível raso que você tem vivido em Deus. Eu quero chamar você aqui à frente para se ajoelhar e dizer: Senhor, eu quero uma vida, Senhor, profunda contigo. Senhor, oh Deus, eu quero me entregar a Ti. Eu quero que o Senhor me conduza, Senhor, a lugares profundos, em nome de Jesus. E o segundo chamado, o segundo convite, é para você que tem que entregar alguma coisa que é muito valiosa para você, para Deus. Talvez para Deus se tornar, para Ele estar em primeiro lugar na sua vida, você precisa entregar para Deus. Entregar o seu Isaac para Deus. Eu não sei qual é o seu Isaac, querido. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero te chamar aqui à frente. Quando nós nos posicionamos, a gente não pode ficar só no sentimento, não pode ficar só na opinião, mas a gente precisa de uma ação em nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus, a entregar o seu Isaac, a entregar aquilo que tem sido para você o centro das atenções da sua vida, aquilo que tem sido tão valioso para você que você não tem aberto mão para buscar a Deus, aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, aquilo que tem te tirado do centro da vontade de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, move nos corações agora, fala aos ouvidos, fala aos corações dessa noite, em nome de Jesus. Tira toda dureza, todo engano, Senhor. Oh Deus, move nos corações, Senhor, oh Deus, que o Senhor traga luz aonde tem trevas. Senhor, nós queremos entregar os Isaques da Senhor das nossas vidas, porque nós queremos o Senhor em primeiro lugar. Nós queremos que o Senhor esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Talvez sejam pecados que você precisa abrir mão, querido, querida. Entregue para o Senhor nessa noite. Talvez seja algum projeto que você está tão apaixonado por ele, que você tem olhado pouco para o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós
Nós queremos ser a igreja que o Senhor sonha. Nós queremos ser a igreja que o Senhor sonha, Pai. Em nome de Jesus. Vem, Senhor Jesus. Limpa-nos, Senhor. Ora, lavarela, chora, lavarela, saia. Em nome de que coloca o Senhor em primeiro lugar. Nós queremos ser a igreja que se interessa pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, uma igreja apaixonada pelo noivo, Senhor, porque tudo é teu, Senhor, ó Deus, tudo é para o Senhor, Pai. Incendeia os nossos corações nessa noite. Ó Deus, aumenta a nossa fome e a nossa sede por Ti. Aumenta a nossa santidade, Senhor. Ora, lavara, chaia. Aumenta, Senhor, a nossa consagração, a nossa entrega, Senhor. Diga para Ele que a glória é toda dele. Oh, Deus, a glória, tudo é teu, Senhor.
de Jesus, Senhor. Nós te entregamos o nosso Isaac, Senhor. Nós te entregamos aquilo que é precioso para nós. Porque nós queremos, Senhor, oh Deus, que o Senhor esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, nós queremos vestir as nossas roupas brancas para esperar o noivo, Senhor. Nós queremos apressar a Tua volta, Senhor. Nós queremos ser, ó Deus, uma igreja madura, Senhor, ó Deus, pronta para te receber, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, aquece o nosso coração nesses dias. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Esse mais de Deus começa com uma simples oração. Uma oração, um movimento de fé em que nós entregamos nossa vida diante de Deus. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Toda a minha vida, eu entrego agora nas Tuas mãos. E eu declaro, nesse momento, que o Senhor passa a ser o Salvador da minha vida. Amém e amém. Amém, aleluia. Podemos acender as luzes. Alguém aqui fez essa oração hoje pela primeira vez? Gostaria de orar por você em especial. Uma oração de entrega. Eu fiz essa oração, entreguei pela primeira vez, eu fiz esse movimento de entregar diante de Deus. Vem aqui, não se acanhe. É um momento profético, é um momento de poder. Amém, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Senhor, nós selamos agora como igreja esse movimento de entrega. Nós declaramos agora, diante da eternidade, que eles são Teus, Senhor. Era essa oração tão simples, mas tão poderosa. Uma oração de entrega, uma oração de mudança, uma oração de eternidade, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa-os, guarda-os diante de Ti, Senhor. É o que nós selamos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Terça-feira nós temos aqui o pastor Júnior, que vai estar aqui ministrando, completando essa palavra. Eu quero te convidar para estar presente aqui nessa unção, nesse mover de Deus. Quero ressaltar a leitura do livro de Marcos na sua vida. Que o Espírito Santo esteja completando essa palavra. Que o Espírito Santo esteja germinando, frutificando, aprofundando como raízes na terra essa palavra das primícias do Senhor, por estar perto do Senhor. O Espírito Santo esteja construindo o que é estar perto, como é estar perto sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo que nos dirige, que nos fortalece, que nos conduz, que nos ensina, que nos conforta, seja com você esses dias. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você terá uma colheita. Como será a sua colheita? Amém. Eu te abençoo. Uma semana de vitória, uma semana de testemunhos de milagres sobre a sua vida. Ser abençoado hoje e eternamente. Amém e amém.